ser guiada para. Tá gravando? Tô gravando. Enquanto o pessoal não conseguir entrar na reunião, já tô gravando Ah, aqui. perfeito. Caro estudante, o método científico pode ser definido como uma série de etapas que devem ser guiadas para resolver problemas reais. Nesta unidade, compreenderemos as diferentes etapas do método científico, como ela pode ser útil para resolver questões reais. De forma mais específica, será abordada a importância de se realizar uma observação cuidadosa, as características de uma hipótese, os aspectos envolvidos no desenho experimental e a posterior rejeição ou aceitação da explicação proposta. No entanto, como poderíamos, eh, como poderíamos usar este método para resolver questões reais? Para responder essa pergunta, vamos analisar um fenômeno observado todos os anos na Sibéria. Acompanhe. Observação. A primeira etapa do método científico é a observação. Um fenômeno que nesse tópico será o congelamento durante o inverno do Lago Baikal, localizada na Sibéria, Rússia. Veja a imagem a seguir. A tendência óbvia diante desse fato é relacionar o congelamento do lago às baixas temperaturas do inverno siberiano. No, en- no entanto, se formos para uma área oceânica onde a temperatura é igualmente baixa, a água não está congelada. Neste contexto, surge a pergunta: por que isso acontece? Para elaborar uma hipótese que explique melhor o fenômeno, é necessário se aprofundar no objeto de estudo, que no caso em questão é a água. A água tem propriedades fantásticas e estudar essa molécula nos ajuda a entender por que ela é tão essencial para que a vida exista em nosso planeta. Os nossos corpos, por exemplo, são formados de 65% de água e ela é essencial para vários processos vitais do nosso organismo, como a dissolução dos minerais e do oxigênio. Calma aí que entrou aqui na minha frente a janelinha do Zoom. Onde que eu parei? Oi? Onde que eu parei? Que a janelinha do Zoom entrou na minha frente, aí eu me perdi aqui. É porque eu compartilhei, Iago, o e-book errado. Meu Deus. Aí quando eu vi, meu Deus, eu vi que era da unidade 2. Mas pode continuar lendo, se. Ah, você iria começar pela unidade 2, não era pela unidade um, não? Pois é, só que eu apertei no e-book errado, mas pode prosseguir, já vou Show, depois show compartilhar. então. A água pode existir em três estados: sólido, líquido e gasoso. E a possibilidade desses três conformações também está diretamente relacionada à existência da vida em nosso planeta azul. H2O, water, em inglês. O estado líquido da água mantém a molécula de H2O juntas, mas ao mesmo tempo livre para se movimentar. Isso é ideal para que haja a reação bioquímica nos seres vivos e e é exatamente o que o estado líquido proporciona. O interessante é que em apenas uma estreita faixa de 0 a 100, a água se encontra nesse estado. E que, ao contrário de outros planetas do sistema solar, grande parte da região da Terra possui temperaturas dentro dessa faixa. A água precisa receber muita energia para entrar em ebulição. Isso se deve ao seu alto calor específico. Isso significa que é preciso muita energia para aquecê-la e ela deve perder muita energia para resfriar. Assim, os vastos corpos de água na Terra ajudam a manter a temperatura relativamente estável. Por outro lado, massas de terra se aquecem e esfriam mais rápido.
mais rapidamente. Quando combinados com a temperatura bastante constante dos corpos de água, isso se torna importante para a manutenção da temperatura terrestre. Elaboração de uma hipótese. A hipótese é a explicação lógica e baseada nas percepções do mundo por meio dos sentidos humanos, empirismo. Nesse contexto, o embasamento teórico acerca do tema relacionado ao fenômeno observado é essencial para evitar que hipóteses desprovidas de lógica ou impossíveis de serem testadas sejam elaboradas. Isso é muito louco. Só dando uma pausa aqui, eu gostaria do seu comentário, Ian. Olha esse, esse trecho aqui, ó. Neste contexto, o baseamento teórico acerca do tema relacionado ao fenômeno observado é essencial para que hipóteses desprovidas de lógica ou impossíveis de serem testadas sejam elaboradas. O que você acha desse texto? Bem, esse trecho retrata bem o assunto sobre a hipótese, que é Uhum. uma das etapas do método científico. E o método científico é um processo contínuo de adequação das hipóteses à realidade que foi observado até o momento, né? E aqui nesse trecho, né, que traz nesse contexto embasamento teórico, ou seja, a teoria, as dúvidas que cercam o indivíduo, né, através da observação, é essencial a importância de nós observarmos e pensar nas perguntas. O que será isso? E esse objeto, ele é acessível? Ele tem, como posso dizer, ele traz benefícios, malefícios, né? Que é muito essencial para evitar que hipóteses desprovidas de lógica, ou seja, algumas ideias, como posso dizer, ideias exageradas, algumas hipóteses que vão mais além ou Conspirações. impossíveis de serem testadas sejam elaboradas. Então, é a questão de nós observarmos e pensarmos, é, ter um bom raciocínio para termos uma excelente hipótese para chegar nesse processo do método científico. Excelente, excelente sua colocação. Para o fenômeno em questão, por exemplo, poderiam ser oferecidas as seguintes explicações. Existe um ser sobrenatural que invisivelmente congela a água dos lagos, mas não a dos oceanos. 2. Na verdade, a temperatura nos dois locais parecem ser iguais, mas a nossa percepção de temperatura e os métodos que utilizamos para verificá-la estão totalmente errados e enviesados. O que eu acho muito interessante, Ana, da questão 2 é o seguinte: para medidas extremas, é necessário ferramentas extremas. Então, é muito difícil a gente fazer o mesmo cálculo físico de um copo congelado a -0 e um oceano inteiro congelado a -0, né? Porque se você for, por Verdade. exemplo, na Antártida, você vai ver que as águas ali que na costa da Antártida chegam a -50 graus e não congelam. Mas por quê? O oceano é imenso, o oceano tem troca de água, sabe? E as águas vão, e troca de temperatura. Então, obviamente que para congelar todo o oceano, ia ser necessário passar por uma era do gelo, né? Fique atento. A proposição de uma ação sobrenatural para explicar um fenômeno natural não exclui necessariamente a existência da causa natural para esse fenômeno. No entanto, quando consideramos a questão relacionada ou transcendente, não temos no escopo da ciência, mas sim da religião ou filosofia. É muito louco como que
a gente sempre tenta buscar explicações para as coisas, né? Por exemplo, na Idade Média, nós acreditávamos que existiam deuses para cada departamento de manutenção terrestre. Exemplo, para o mar, existe o deus do mar. E isso ia variar em diferentes mitologias. Na Grécia você vai ver um pouco mais atual, né, já no século XIX e tal, é Poseidon. Na, na cultura iorubá você vai ver Iemanjá. E aí você sempre vai ver seres mitológicos com poderes sobrenatural para executar uma questão específica. E como que a ciência ela ajuda observando e trazendo uma, uma explicação lógica. E a filosofia, ela serve justamente para deixar um ponto de interrogação. Se isso acontece, por que acontece? Será que realmente existe um ser mitológico por trás da ação? E se existe, como que isso funciona? E se não existe, por que isso funciona? E aí, através da observação, testagem, vai descobrindo os processos. Porque tudo tem um processo. Essas suas explicações propostas não podem ser consideradas válidas cientificamente, pois não são possíveis de experimentação e falseabilidade. A hipótese em que existiria em ser sobrenatural, que existiria um ser sobrenatural atuando por trás do congelamento dos oceanos não é acessível ao método científico, pois extrapola a realidade empírica do ser humano. Isso não quer dizer que a ciência nega a existência de algo sobrenatural, mas indica apenas que ela é incapaz de deliberar sobre ideias dessa natureza. O que você entende sobre esse texto, Ian? Eu entendo que entra a questão da ciência e religião, né? Quando Uhum, tem a questão do sobrenatural, algo transcendental que está por trás de tudo isso, né? Esse texto e também uma pitada daqui do Fique Atento, que eu achei muito interessante nessa parte Fique Atento, que é a proposição de uma ação sobrenatural para explicar um fenômeno natural não exclui necessariamente a existência de outras causas naturais para esse fenômeno, né? Causas uhum, naturais que estão ocorrendo naquele momento. E, no entanto, quando consideramos questões relacionadas ou transcendentes, não estamos no escopo da ciência, mas sim da religião ou filosofia. Daí que entra a questão de que a ciência ela prova através dos métodos científicos, observação, sim, hipótese, experimentação. Já na religião ou na filosofia, ele vai muito além, vai mais além, vai mais para o espiritual e mais, como posso dizer, transcendental. É algo acima das questões empíricas. Então, sim, a questão desse texto, né, a hipótese de que existia um ser sobrenatural atuando por detrás do congelamento dos oceanos não é acessível ao método científico. Por quê? Porque ciência e religião, apesar de que em momentos da história, exemplo, os pais da ciência moderna eram cientistas e acreditavam em Deus. Podem ser compatíveis, mas há uma diferença entre eles. A ciência, ela observa através do método científico por etapas, já a religião vai muito além, vai acima do empirismo, do racionalismo e vai para algo espiritual, que é a questão, né, sim, de ver para crer. E por isso que eu entendo esse texto, que abrange muito essa questão da ciência e a religião. São compatíveis,
em alguns momentos, porém, há diferenças. Sim. E aí eu te faço uma pergunta, Ian. Você falou que tem coisa que não está no escopo da ciência, mas sim da religião ou filosofia. Não seria filosofia uma ciência? Filosofia é uma ciência. Uhum. Só um instante, Ian. Tá gravando ainda? Tá gravando, tá gravando. A Tá. filosofia é uma ciência humana. Iago? Bom, pessoal, eu vou continuar aqui. Bom, a filosofia, ela é uma ciência humana, mas porém tem Ian, me espera filosofia. só um minuto, eu vou precisar abrir ali e já volto. Só um instante. Tá, então eu vou continuar aqui. Pois bem, pessoal, essa parte aqui do texto da questão do método científico, a hipótese de que existia um ser sobrenatural atuando por detrás dos julgamentos do oceano não é acessível ao método científico, pois extrapola a realidade empírica do ser humano. Como eu disse anteriormente, tem coisas que a ciência não consegue explicar. E aí entra a religião e a filosofia. Né? Então, a ciência e a religião, nos momentos da história, nos ajudaram a entender certas questões. A ciência e a religião andam juntos. Os pais da ciência moderna, Isaac Newton, René Descartes, né, que eram cientistas e filósofos que eram cristãos, mostraram que há um Deus por trás de tudo isso, há um ser sobrenatural. Né? E Galileu Galilei, na época da Idade Média, na época da Santa Inquisição, o pessoal acreditava que a Terra era o centro de tudo, o geocentrismo. Só que Galileu Galilei deu respostas, teve provas, e ele acreditava em Deus, mostrando que o Sol é o centro do universo, o heliocentrismo. Mas o que aconteceu, todos nós sabemos o que aconteceu com Galileu Galilei, né? Então, a ciência e a religião, elas podem andar juntos, porém tem umas questões que diferem da ciência e da religião. E eu vou ler aqui o exemplo para vocês. O matemático britânico John Lennox escreveu um livro intitulado Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Neste livro, Lennox mostra a ineficiência e impossibilidade da ciência em deliberar acerca de questões transcendentais como a existência de Deus. Então, é um material muito interessante que o matemático britânico John Lennox escreveu um livro e ele mostra a ineficiência e impossibilidade da ciência em deliberar questões transcendentais, né? Que vai muito além da ciência, que até cientistas, muitos, principalmente ateus, não conseguem provar a existência de Deus. Então, aqui na questão da hipótese, que é uma das etapas do método científico, né? A questão, olha, é muito importante observar, questionar, né? Você que estudou, você que é do curso de jornalismo, mas pode ser que alguém caia aqui no vídeo, né? E fala sobre a questão da filosofia, a importância de questionar, o poder do questionamento. Você que estudou a matéria Construção do Pensamento Reflexivo, a importância de questionarmos, de observarmos, porque isso é filosofia. A hipótese de que toda a nossa percepção do que seriam variações de temperatura estaria errada. Questiona as bases do empirismo, pois todas as nossas conclusões
sobre determinada realidade estão relacionadas à forma como conseguimos captá-la. E daí chega a questão: o que seria o empirismo? É o conhecimento produzido, né, a partir de evidências, ou seja, através de experiências. É. Quem foi o filósofo um dos fundadores do empirismo? Você deve ter ouvido falar de John Locke, né? Que esta teoria do conhecimento, o empirismo, pode ser considerada como um importante paradigma da metodologia científica, pois se limita à investigação daquilo que é passível de ser captado do mundo externo pelos sentidos. Como eu disse anteriormente, a questão das experiências, a importância da experimentação, que, aliás, é uma das etapas do método científico. E destacam-se nesta corrente teórica a observação isenta e cuidadosa, a importância de nós observarmos, sermos isentos e cuidadosos para não tirarmos conclusões precipitadas, né? Após se familiarizar com o objeto de estudo, é possível formular uma hipótese lógica embasada que reflita uma explicação para a observação inicial. Ao estudarmos um pouco acerca da molécula de água, verificamos que ela se encontra no estado líquido na faixa de perdão, a 100 graus, sendo que em temperaturas menores que 0 grau, ela congela; em temperaturas acima de 0 grau, ela evapora. Dessa forma, surge a pergunta do porquê a água do mar não estaria congelada a 0 grau, levando em conta que a água é um eficiente solvente para vários compostos. Uma possível explicação seria que a água do mar estaria misturada com algum composto não presente na lagoa. E aí, Iago, já voltou aí? Bom, vamos continuar aqui. A qualquer momento, Iago, você pode ligar aqui o microfone aí, interromper. Se tiver falar alguma coisa, se disse que ia pegar algo, pode ligar, tá? Beleza? Pois bem, aí entra a questão da experimentação, como foi falado anteriormente. A questão do empirismo, das ideias de John Locke, o filósofo. E a experimentação, como vimos anteriormente, a hipótese mais óbvia para essa observação seria que a água doce do lago congela em temperaturas mais altas do que a água salgada do mar. O que diferencia a composição desses dois ambientes distintos é a presença de sal. Dessa forma, seria uma explicação para a observação inicial. Mas como testar se realmente a água salgada possui um congelamento do que a água doce? E aqui traz um questionamento. A questão que deveria ser testada aqui é a presença de sal na água. Então, para analisarmos essa variável, temos de controlar todas as outras, para que não influenciem no resultado final. E aqui mostra a imagem, né, da fórmula, a fórmula química do sal, né? O cloreto de sódio, né? O design do experimento. Para o nosso experimento ser válido, e aqui mostra, né, utilizar água destilada, a qual é desprovida de sais minerais, aí mostra o experimento, né, que você sabe bem,
a questão das etapas de formulação da hipótese e da experimentação, um exemplo que o e-book mostra a respeito disso. E aqui, ó, fique atento. Para que o resultado seja confiável durante o design do experimento, é necessário que todas as variáveis não relacionadas com o teste da hipótese inicialmente sejam neutralizadas. Ou seja, aqui, ó, para que o resultado seja confiável através de uma análise isenta e cuidadosa. Como diz aqui nos ideais do empirismo, né, que é através dos sentidos, através da experiência. E destacam-se nesta corrente teórica empírica a observação isenta e cuidadosa. E isso é muito importante para nós não criarmos conclusões precipitadas, né? Algumas conclusões tendenciosas. No entanto, o método científico, olha, falta 10 minutos. Então, aqui, esse vídeo é como se fosse uma parte 1, tá? Você pode ver a segunda parte daqui a pouco, tá? Qualquer horário, né? Dia, tarde ou noite, tá certo? Pois bem, o método científico empirista utilizado atualmente é incapaz de deliberar sobre aspectos metafísicos das diferentes cosmovisões. Daí você pergunta, o que seria cosmovisão? Cosmovisão é a nossa visão de mundo, a realidade que nos rodeia, a nossa opinião a respeito do que está acontecendo hoje. Já disse, né? Cosmovisão, visão de mundo. Né? E desta forma, para construirmos uma visão ampla de mundo, precisamos considerar conjuntamente as estruturas conceituais de natureza filosófica e teológica. Por isso, da questão do fique atento mostra, para que o resultado seja confiável, é necessário que todas as variáveis não relacionadas com o teste da hipótese inicial sejam neutralizadas. Não é muito raro encontrar estudos científicos que são questionados por não utilizarem grupos controles adequados para isolar a variável independente que se deseja analisar. E isso mostra que o empirismo, né, acontece até hoje, faz parte do método científico a experimentação. E desta forma, como eu disse anteriormente, para construirmos uma visão ampla de mundo, ou seja, a nossa cosmovisão, que é a cosmovisão através da nossa opinião, e a nossa opinião, as nossas conclusões são fundamentadas graças ao método científico, através das experiências, se é benéfico ou maléfico, se é bom ou ruim, se é acessível ou inacessível, né? Precisamos considerar conjuntamente as estruturas conceituais de natureza filosófica e teológica. Ou seja, o cientista, ele pode. Todo cientista tem uma visão ampla de mundo, tem sua cosmovisão. Cosmovisão ateísta, bíblico-cristã. Todo cientista tem sua cosmovisão. E essa experiência, o método científico, essa etapa de experimentação, pode trazer conclusões desse cientista. Pode concordar ou discordar as etapas da hipótese e da experimentação. Você que está assistindo aqui do grupo de jornalismo, ou até você quer aqui, não só do grupo de jornalismo, mas você que cursa filosofia, teologia, qualquer curso, muito obrigado pela sua audiência. E você pode comentar aqui nos comentários a sua opinião, certo?
Iago? Bom, esse foi o fechamento, né, o fechamento do experimento, né? Assim, por meio desse experimento, foi possível recapitularmos os passos científicos que vão desde a observação até a confirmação de uma hipótese por meio de experimentos. Também foi possível introduzir os conceitos de variável dependente, independentes e grupo controle experimental. No próximo tópico, abordaremos a questão do surgimento de teorias a partir de hipóteses confirmadas e como novas descobertas podem revolucionar a compreensão da comunidade científica acerca de determinado tema. E espero que você tenha O gostado. próximo é a elaboração de teorias científicas? Isso. Perfeito, voltei antes. Opa! E olha, Iago, daqui a 4 minutos vai cair essa reunião. Daí, tipo, é como se fosse uma parte um. Depois a gente volta aqui, beleza? Perfeito, perfeito. Agradecer quem está nos ouvindo aí e quem está assistindo essa aula maravilhosa. Exatamente. Você que é de qualquer curso, de qualquer faculdade, obrigado pela sua audiência. Esse vídeo é apenas Sim. uma parte um, tá? E nós veremos no próximo vídeo.